Boa noite a todos. O Samuel acabou de entrar. Boa noite, Samuel. O Quinho Saraiva, o Henrique. Tudo bom, Henrique? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Dê um ok aí. Pronto, legal. Pronto, entrou, chegou. Boa Tudo bom? noite. Boa noite, tudo bom, Gabriel? Tudo bom, graças a Deus. E você? Tudo tranquilo. Ótimo. É, Aí, o vai ser GC acabou. eu vou fazer as perguntas, você vai respondendo, e com o tempo eu vou fazendo mais perguntas e mais perguntas e tudo mais. Tranquilo, É, deixa o pessoal só dar uma entradinha. O Matheus entrou, o Gessé de Almeida Primo. Só gente boa aí, ó. O Davi. Então, boa noite a todos, né? Então, eu sou o João Filho, aqui é o Gabriel. E se apresente, Gabriel. Fale com de onde você está falando, da onde, que local. de Recife. É, com esse Re- sotaque, eu só poderia ser de lá, né? Daí de Recife. Eu adoro o sotaque de Pernambuco, de Recife. O Vladimir, o grande poeta Vladimir Saldanha, acabou de entrar. E você mora em Recife? Sim, moro em Recife. Minha família toda quase mora em Recife, a não ser o pessoal do interior. Legal. Que interior, seu pessoal? João Alfredo e meus avós têm um sítio perto de João Alfredo. É, mas você nasceu em Recife já, não? Ou nasceu no interior? Recife. Ah, então você não é da roça igual eu, não, né? Que eu nasci na roça. Ou melhor, meus pais nasceram na roça, eu nasci em Bom Jesus da Lapa. Então vamos começar, pode começar a pergunta. Para a primeira pergunta, Pode dizer, pode falar, manda aí. O que eu não souber responder, eu não vou responder, mas o que eu souber responder, eu respondo. como e quando você entrou no ramo da poesia? Veja só, eu comecei a escrever, mas sem saber era exatamente o que era, entre os 12 e 13 anos, né? Mas sempre fui leitor, né? Sempre fui leitor, claro. Depois que eu aprendi a ler, eu demorei para entrar na escola, no que se chamava antes, nem sei se existe mais isso, que era o Jardim da Infância. Então, o pré, né? O Jardim de Infância, pré e tudo mais. Maternal não, mas o Jardim de Infância e pré. Então, a partir dos 6 anos foi que eu fui ter contato realmente com escrita, com tudo mais. O professor Tiago Amorim, Tiago acabou de entrar, e, e quando eu aprendi, comecei a decifrar as letras e tal, comecei a ler. Me lembro até hoje lendo, tentando decifrar o nome de lojas, né, lá em Bom Jesus da Lapa. E comigo aconteceu aquilo que o Paulo Mendes Campos, o cronista e poeta mineiro, dizia, né? Um dia eu li um livro e nunca mais tive sossego. Foi meu caso. Então, a partir desse momento, eu nunca mais parei de ler e escrever. Mas inicialmente eu não sabia o que era o que eu escrevia. Apenas tentava expressar aquilo lá de qualquer forma. Dona Nila, minha sogra, acabou de entrar. Um beijão para a senhora, Dona Nila. E tentava sempre expressar aquilo e lendo e Deu buscando, uma travou um momento. Travou mas, aqui. Certo. mas voltou agora. Aqui. Então, o contato com a poesia, primeiro, foi ter nascido com uma certa sensibilidade voltada para as coisas belas, para as coisas que chamavam atenção, né? Como eu costumo dizer sempre, a beleza doía, né? A sensibilidade exacerbada, não sentimentalismo, mas percepção das coisas do mundo, né? E sempre fui muito introspectivo, mas conversador também e tal, mas sempre analisando a questão da introspecção. Então eu começo a escrever entre os 11 e 12 anos. Meu pai, o pessoal é todo do interior, né? Meu pai vem da roça também, minha mãe e tudo mais, mas é uma família que nunca se dissolveu, sempre foi muito
unida, né? E meu pai sempre tinha alguns livros em casa, e a partir daí eu comecei a ler livros, mas antes, claro, lia gibis, né? Li muito Marvel, li muito Turma da Mônica, essa coisa toda. E a partir disso comecei a tentar escrever, mas de forma sempre às escuras, sem as apalpadelas, né? E até publicar o primeiro livro aos 27 anos, que é um livro de prosa, não foi de poesia, foi um livro de contos chamado Encarniçado. Mas o começo é isso aí, é sempre às escuras e dando cabeçadas, né? Como Hum. dizemos por aqui, tudo a facão. Mas foi assim. Bom, você tinha no início de sua vida, como um poeta, um exemplo que deu pontapé? O pontapé Um inicial. exemplo de, um exemplo de poeta, ó, Bom Jesus da Lapa tinha algumas figuras que até publicaram livros, né? O Adenilton Senna Dias publicou 2 livros, naquele momento ali eu estava com 16, 17 anos. Tem uma figura também que escrevia poesia, o Gilvando Fraga, né, o Danga, são todos pessoas queridas lá minha, mas eu não tive esses modelos, eu fui sempre às cegas mas essas pessoas me ajudaram muito, nisso eu tive muita sorte, né? A cidade, Bom Jesus da Lapa naquele momento, anos 80, não tinha biblioteca pública e não tinha também livraria, né? E então eu descobri que quem tinha livro eram os velhos. Então eu buscava esse pessoal, então a biblioteca desse amigo, né, que está vivo e escreve até hoje, mora lá, também é ator, o Adenilton Senna Dias, que tem um apelido de Tuta, e aí ele brincava, ele teve um período da época que ele começou a fazer cordel e fazia muito bem, ele se auto-apelidava de Tutanique do Sertão, sempre afundando, né? Então eu brincava assim e tal, mas a biblioteca dele foi muito importante. Uma outra figura muito importante no sentido de livro, foi uma figura que eu nunca me esqueci, hoje deve estar com mais de 80 anos, que é o Nailor Miranda. São todas figuras que fazem parte da minha narrativa, né, da minha biografia. E o Nailor, eu tinha 15 para 16, me emprestava livros, por exemplo, antologias da poesia norte-americana, moderna e do século XIX também. Me apresentou a poesia galega, né, então Rosalia de Castro, eu li desde essa época, é uma paixão desde essa época. Que acabou de entrar também o Luiz Bragança de Pina, meu querido amigo Luiz Bragança de Pina, lá do Paraná. Tá dando uma travadinha aí, não sei se está travando o meu, mas o seu aqui está dando uma pequena travada. Quem está acompanhando a gente pode dar uma sinalizada, ver se meu perfil também está travando. Voltou, deu uma travadinha, mas voltou. Sim, Entende? voltou. Então, assim, Foi modelo não. Mas conseguiu me ouvir até uma parte? até uma parte, sim. Então, assim, esses modelos todos, um modelo mesmo de diálogo, isso eu praticamente não tive. O pessoal está dizendo, eu perguntei se o meu lado estava fluindo, então tá legal, o pessoal está dizendo que tá. Que só o seu que dá uma travadinha. A Sim. Renata Calipo aí entrou também, um abraço, Renata. Gustavo é o editor, poeta, cronista, que acabou de entrar. Mas Você, o importante realmente foi as bibliotecas, né? As pequenas bibliotecas dessas figuras que eu falei, Nailor Miranda, Adenilton Senna Dias, o professor Geraldo Basso, essas figuras todas lá da minha época lá, dos anos 80 e 90 em Bom Jesus da Lapa. Então eu enchi o saco de muita gente para pedir livro emprestado, né? Me emprestavam lendo, e assim fui desenvolvendo, né? O Gessé aqui, que é um amigão, um crítico de literatura, conhecedor profundo de poesia. Quero saber o nome da operadora de João. Depois eu te digo, Gessé, para não fazer propaganda. Mas pode continuar, Gabriel. O você professor sente Mitaques também. uma diferença entre sua prosa e sua poesia? Só para o pessoal não conhecer, eu publiquei inicialmente 2 livros de prosa, né? O primeiro livro é em 2004, Encarniçado, que são contos,
E o segundo é em 2009, que é Ao Longo da Linha Amarela, também contos. Tudo, eu sempre publiquei para editoras pequenas, né, e tal. E tem um diálogo entre prosa e poesia, né? Eu acho que não é completamente diferente. Uma certa relação entre a prosa e a poesia. O Sócrates também acabou. Eu fico falando que vai entrando aqui para dar um alô ao pessoal, mas você fica à vontade. Sócrates é meu parceirão musical, amigão, lá de Bom Jesus da Lapa. Quais são suas metas relacionadas à poesia e escrita em geral? Olha, cada livro, eu costumo dizer que cada livro surge do acúmulo de experiência naquele momento, né? Então, o primeiro livro de poesia que eu publiquei em 2014, pela Mondrongo, por sinal que é a editora do Gustavo Felicíssimo, foi A Dimensão Necessária, um livro que eu levei um tempo escrevendo, e o Gustavo está dizendo que está pronta a provinha de Um Sol de Bolso, o novo livro de João de poesia. O meu próximo livro será esse aí. Está inédito ainda, né? Vai ser lançado agora, se Deus quiser, este ano pelo menos. Então, A Dimensão Necessária foi um livro que reúne, na verdade, pequenos livros que eu fui compondo uma boa parte da minha vida, talvez uns 8 ou 9 anos escrevendo. Então ele surge os poemas vão surgindo desse momento de vivência do que eu tô pretendendo realizar em poesia. O segundo livro, o Alto da Romaria, já foi um pouco diferente porque foi um livro que eu tive a ideia em 1998. Você não estava nem não tinha nascido ainda, né, Gabriel? Então eu tive a ideia lá. Só que eu senti que não dava para realizar ali, eu precisava ler mais, estudar mais. Cheguei a fazer um primeiro esboço, e só em 2017 que eu lancei o livro. Então é esse período todo aí, há 18 anos mais ou menos, escrevendo esse livro. O livro foi surgindo ao longo do tempo porque o tema o segundo livro, Alto da Romaria, o tema pelo menos o território que eu situo, eu tento situar os poemas. O tema central, né, ou pelo menos que atravessa todo o livro, é a Romaria de Bom Jesus da Lapa. A Romaria de Bom Jesus da Lapa é a Romaria católica, popular, e existe desde 1691. Então tem 329, quase 330 anos de Romaria. Né? E ela realmente começa isso, em 1691. E aí eu não precisava de mais leitura e mais vivência também, né? Então esse livro levou esse tempo todo por causa disso. A composição demorou mais. Mas de modo geral, o poema se realiza assim. Os livros, na verdade, né? Eu não tenho, penso num tema e vou escrever. Geralmente não é assim. O tema às vezes surge e aí pode talvez desenvolver num livro maior, ou pode ser apenas um poema, né? Eu confesso que eu tenho uma queda para os poemas mais longos, uma tentativa de misturar narração com meditação e tal, mas é uma tendência minha, né? Mas realmente eu não tenho assim, agora eu vou escrever sobre tal coisa. Né? Eu escrevo também por encomenda, não vejo um problema isso, se me derem um tema. Foi o que aconteceu com o livro em prosa, que é um livro de crônicas, Dicionário Amoroso de Salvador, que é um livro que é da editora Casarão do Verbo, ela é de São Paulo, e o editor tinha a ideia, né, teve a ideia, quer dizer, de lançar um livro sobre 12 capitais brasileiras, e eu fiquei com Salvador, mesmo não sendo soteropolitano de nascimento, né, sendo um interiorano. E aí eu sentei, pesquisei, mas também aí veio, e escrevi sobre, mas também veio, juntou a fome com a vontade de comer, porque eu sempre quis escrever algo sobre Salvador, mas não queria que fosse nem poesia, que eu já tinha escrito um livro de poesia, e está inédito, e também já tinha escrito um livro de contos, né? Porque o segundo livro que eu publiquei, Ao Longo da Linha Amarela, que é de contos, o território, como eu costumo dizer, é Salvador, é situado em Salvador. Entendeu? Certo, entendi. O que você diria para o João início de carreira? Eu hoje, com o adolescente que eu fui lá, Sim. deixa eu ver o que eu responderia para ele. Olha, fica difícil porque assim, era um João perdido, né? Mais perdido do que hoje,
Hoje menos, tem algumas coisas que vão ficando claras. Aquele milhões de perguntas, você responde uma ou duas da sua vida, né? E algumas coisas vão ficando mais acertadas, né? Em todos os aspectos, espiritualmente, financeiramente. Eu continuo pobre, mas não tão pobre como antes. Então, o que eu diria é o seguinte, é que eu nem sei o que diria, porque eu não sei se aquele João escutaria o que o João diria hoje, entendeu? Eu acho que ele não escutaria, porque sempre foi muito rebelde. De algum modo ou de outro, sempre foi muito rebelde. Então, mas se fosse dizer alguma coisa que ele não ia escutar, seria mais paciência, né? Mais aplicação nos estudos e mais caridade. Então ele não ia escutar. Um adolescente, pelo menos o adolescente que eu fui, não escutaria isso. Entendeu? Entendi. Aham. Essas mesmas dicas você daria para outros poetas iniciantes, certo? Algumas dicas para poetas iniciantes. Sim. Olhe, hoje até postei nos stories uma pequena lista, né? Dando saltos temporais do que, assim, vamos dizer, do que há de melhor, pelo menos na minha perspectiva, na poesia brasileira, né? Comecei com Gregório de Matos e trouxe até Alexei Bueno, né? Poeta que está carioca, que está vivo, produzindo aí. Mas eu diria o seguinte, leia muito, ame o que você vai fazer e não espere nada em troca. Ame mesmo, né? É um tipo de até mesmo de sacerdócio. Eu também postei hoje, e aqui eu vou reler, né? Quer dizer, eu vou ler para você um trechinho de uma prosa de Carlos Drummond de Andrade, que aqui é exatamente, ele vai dizer muito melhor do que eu, né? É um grande escritor, e para mim é o maior poeta da língua portuguesa mesmo, brasileira, né? Ele diz o seguinte, e aqui serve como exemplo para qualquer poeta iniciante, e também escritor, né? Você pode trocar a palavra poeta por um escritor, enfim, qualquer área artística. Ele diz o seguinte, que entendo que poesia é negócio de grande responsabilidade, e não considero honesto rotular-se de poeta quem apenas verseje por dor de cotovelo, falta de dinheiro ou momentânea tomada de contato com as forças líricas do mundo, sem se entregar aos trabalhos cotidianos e secretos da técnica, da leitura, da contemplação e mesmo da ação. Até os poetas se armam, e um poeta desarmado é, mesmo, um ser à mercê de inspirações fáceis, dócil às modas e compromisso. Então, assim, você tem que realmente estudar, aprofundar, dependendo sua própria produção, mostrar alguém, tentar dialogar com alguém, hoje é mais fácil com o mundo virtual, e não publicar nada por enquanto, né? Pensar mesmo, ter muito cuidado com isso, porque você pode se arrepender e não for, é mais um livro, né? Mais árvore morta, são mais árvores mortas a troco de nada. Então é paciência, né? Poesia não tem pressa, né? O leitor de poesia, eu digo sempre que literatura no Brasil é um nicho e a poesia é um nicho dentro do nicho, ou seja, é um ponto dentro de um ponto, né? Então é paciência, pense isso, se é isso mesmo que a pessoa quer, ela deve se perguntar isso, né? Porque vai trazer mais dores do que felicidades, né? Uhum. Então seria mais ou menos isso. Entendi. De que forma a vida como um poeta compensa? Compensa, você botou compensa entre aspas aí, né? Sim. Veja, dinheiro não vai trazer. Dinheiro não vai. Pode trazer, eu ganhei um prêmio em 2015, foi ótimo ter ganhado, é uma maravilha, não é ruim. Mas assim, é um prêmio. Eu estou com 45 anos, comecei a publicar com 27, é um prêmio só. Então, assim, dinheiro vai ser ocasional. Então não pense em dinheiro, né? Eu acho que a melhor recompensa, isso realmente é de coração que eu digo, a melhor recompensa é quando alguém lê um poema e fala, eu fui tocado emocionalmente. Aí esse poema fala para a vida da pessoa de alguma coisa. Isso eu já recebi até demais, dentro dessa coisa muito pequena que é
o universo da poesia no Brasil. Esse retorno eu já recebi muito mesmo, né? Então isso é de um presente que não tem preço, tem valor, mas preço não tem, né? E outra coisa, de algum modo, conseguir expressar em palavras minhas dúvidas, perplexidades, né? De forma boa ou ruim, já é uma coisa imensa, já é um presente maravilhoso, sabe? Conseguir dar ordem verbal a algumas experiências vividas ou imaginadas. Eu acho isso um grande presente. Claro, se eu ganhar prêmios vultosos, eu vou ficar muito feliz. Eu não tenho nada contra dinheiro. É muito bem-vindo, por sinal. Entendeu? Qual o poema que mais te tocou emocionalmente? Seu e alheio. Ou de outra pessoa? Ou só meu? O alheio. E alheio. Em cada. Isso é uma pergunta quase impossível para eu responder. Vou dizer por quê. Eu leio muita poesia. Minha vida toda foi lendo. É claro que tentei mapear o máximo possível das outras áreas, né? Crítica literária, romance, conto, crônica, teatro, filosofia, história, um pouco de cada coisa. Eu fui tentando ampliar o máximo, estudar o máximo possível que eu posso e tento fazer até hoje isso. E espero, se Deus me der vida longa, mais do que eu já recebi dos 45 anos, eu espero continuar fazendo isso, né? Minha vida é isso aí. Então fica difícil responder porque eu gosto de muita coisa, né? Eu, às vezes, assim, de memória, vi um verso ou outro, um poema, né? Aquele poema que toca mais profundamente. Eu vou te lembrar aqui, não é o meu preferido, claro, mas é um que aquele que eu chamo de biblioteca particular, né? Cada o leitor ao longo dos anos vai montando sua própria biblioteca do coração. Tem até um poema de um poeta argentino que fala exatamente sobre isso. É um poeta da agora, o Roberto Malatesta. Ele vai fazer um poema exatamente sobre isso, né? O meu coração tem poucos versos, poucos livros, algo assim, não me lembro. É o verso final, é um poema curtinho. Mas alguns, vou citar 2 versos, né? Que me tocam muito o coração e eu acho que são 2 versos, dá para escrever uma tese. Um é de Cecília Meirelles, né, que é um poema muito batido, muito conhecido, mas o primeiro verso para mim é primoroso. Eu canto porque o instante existe. Né? Porque assim, a realidade é tão grande, tão forte na percepção da autora, que ela tem que de algum modo cantar. É um chamado quase ontológico, quase do ser enquanto ser, né? Quase metafísico mesmo. Esse é um. Né? Veja que tem muitos, mas estou lembrando aqui de 2 que me passaram pela cabeça agora. O outro é de um poeta espanhol que morreu em 2005 ou 2006, eu sempre me confundo com datas, que é o José Antônio Muñoz Rojas, que é um poema longo, mas o primeiro verso é mais ou menos assim, se eu me lembro em espanhol, meu espanhol de índio, né? Que hermoso nascer para isto que nascemos. Que numa uma tradução literal seria que belíssimo nascer para isto que nascemos. Aquela aceitação total da vida, né? A vida como uma dádiva. Isso eu acho maravilhoso. Né? E tem muitos meus poemas. Poemas meus que me comovem, é difícil escolher um, mas eu vou citar um, porque toda vez que eu leio eu choro. Né? Porque foi muito difícil escrever. É um poema que está no alto da Romaria, e está dentro de uma série mais longa, e é um poema sobre minha relação com a venda e a figura do meu pai, né? Então esse assim, não é o meu poema preferido, tal, porque é difícil escolher para mim. Como eu falei, é difícil eu escolher um poema meu dos outros que eu gosto mais, né? Então são muitas coisas, mas seria mais ou menos isso. Certo. Viu? Eu tô aqui, minha esposa tá me dando aqui um H2O limoneto. Mas pode perguntar, pode ficar à vontade. Certo. Quando você vai analisar um poema, qual a questão mais importante que você analisa?
Primeiro, quando eu vou ler um poema que eu não conheço, eu entro de cabeça, eu não analiso nada, não faço análise alguma. Eu mergulho e me deixo conduzir, né? Eu me deixo conduzir mesmo. Depois, se o poema, naquela condução que eu me joguei, naquele fluxo que eu me joguei, se ele me trouxer algo realmente que me chame a atenção, aí eu vou analisar. Aí eu analiso um pouco de tudo, né? Construção, as melhores imagens, como o poeta resolveu determinadas situações, né? Como ele trabalhou determinada imagem, e depois, se ele for me dizer, se ele for realmente um bom poema e for me dizendo cada vez mais coisas, eu vou tirando camadas e mais camadas. Aí vem a camada da forma, a camada do som, até tentar pegar o poema como um todo. Entendeu? Você tem uma rotina de estudos poéticos? Eu leio todos os dias, né? Eu leio sempre em qualquer lugar. Minha mulher fala que eu consigo ler dentro de um carnaval, e eu consigo mesmo. Eu apago tudo ao redor e leio, se for do meu interesse, eu leio. Mas, assim, eu vou, digamos, eu estudo mais por temas, né? Digamos, determinado tema está me interessando naquele período, aí eu vou atrás desse tema. Se for em literatura, ou se for em filosofia, né? Ou se for em história, então, alguns livros ali eu vou aprofundar, né? Eu vou pegar pelo tema. Por exemplo, eu peguei há 2 dias atrás, uns 3 dias atrás, eu fui falar de minha mulher, ela acabou de entrar aí, ó, Alex Leila. Eu peguei, estava lendo, tem a editora Kaften, do meu querido amigo Eduardo Zonkovski. Eu até indico essa editora porque eles estão publicando de forma muito cuidadosa e linda as edições estão lindas. Uma pequena antologia de textos de Karpov falando dos escritores russos. E aí, teve uma época da minha vida que li muitos russos e tal, em tradução, claro, eu não leio russo, mas aí me deu uma saudade tão grande de ler os russos que eu corri à biblioteca. Tem livros que a gente vai comprando e não lê naquele momento, lê depois. Eu me lembro que esse livro deve ter uns 10 anos aí. É o livro do Turgueniev, Ivan Turgueniev, né? Século XIX, romancista russo. O seu livro mais conhecido entre a gente é O Pais e Filhos, né? E eu fui ler o Rudin, acho que é Rudin, é um romance, e já estou curto, então aí deu vontade, deu uma saudade desses russos, e voltei lá atrás, correndo atrás, então agora eu quero ler mais russos, né? Estou vendo que a biblioteca já li muitos, mas alguns na biblioteca perdem leitura. E quem que acabou de entrar foi meu querido Sérgio Marconi. Diga aí, Marconi, um abração para você. Eu estou parecendo locutor de rádio, né, velho? Mandando abraço para todo mundo. Ficou claro aí? Ficou claro o que eu falei? Então é mais por temas mesmo. Entendi. Você acha que de alguns anos Como? para hoje, de alguns anos para cá, sua poesia evoluiu? Eu não entendi direito a pergunta que deu uma travada. Você pode repetir, por favor? Você acha que de alguns anos para cá, sua poesia evoluiu? Olha, eu vou citar um grande crítico, quer dizer, não exerce tanto a crítica, mas é um grande crítico, é o Pedro Sete Câmara. E uma das minhas felicidades, ele escreveu um texto para a revista Nabucco, que não existe mais, mas foi aí há uns 3 ou talvez uns 5 anos atrás, né? Eu não me lembro mais direito, mas foi por essa época aí. Ele fez um pequeno painel de alguns nomes da poesia brasileira, e meu nome estava lá no meio, e ele falou que, de certo modo, acompanhou essa evolução no blog que eu tinha, quer dizer, eu ainda tenho, mas praticamente não mexo lá mais, né? Minha atividade toda agora virtual é pelo Instagram. E aí uma das felicidades foi ele ter dito que estudem, poetas, estudem, é o João Filho aí melhorando. Então isso foi maravilhoso para mim. Eu acho que melhorei, eu acho, né? Pode parecer cabotinismo, né? Mas eu acredito que tenha melhorado, mesmo que seja um pouquinho, melhorou. Certo. Você busca uma inspiração em comum quando vai produzir
os seus poemas? Repete só o início da pergunta, que aí deu outra travada que eu não escutei, por favor. Qual inspiração em comum você busca antes de produzir um poema? Não, não busca inspiração. Não, a palavra inspiração, que eu aceito de bom grado e defendo, mas é uma palavra que o pessoal principalmente uma parte da crítica, nega, né? Aí usam substitutos, insight, que é tudo a mesma coisa. Mas eu não busco uma inspiração. Ela acontece. Claro que com o tempo você vai começando a descobrir seus próprios temas. Determinados temas vão te dizendo mais profundamente respeito, você quer trabalhar determinados temas, né? Às vezes não, o tema não acontece, o poema não acontece de vez, você tenta novamente, né? Há poemas que demoram para acontecer, às vezes o tema está aqui, a ideia está aqui, você tenta realizar, mas não vem a inspiração. E a Fátima Doinha acabou de dizer, inspiração chega sem ser convidada, e isso é verdade mesmo. Então, assim, não mais a inspiração existe, né? E às vezes ela nos passa rasteira, né? Toma aqui, depois tira. Às vezes não dá para realizar, então você tenta e não consegue realizar, né? O Manuel Bandeira até fala de um determinado momento que ele tentou escrever um poema muito conhecido dele chamado Pazárgada? Eu só me lembro do primeiro verso, né? Vou-me embora para Pazárgada. Lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que quero, na cama que escolherei. Ele falou que num momento de muito desânimo, né? Você vê que é um poema de evasão, de sair, né? E ele tentou escrever o poema e não aconteceu. Anos depois, o mesmo tema e a mesma inspiração voltaram, e aí ele consegue escrever o poema todo. E assim, claro que não estou me comparando a Manuel Bandeira, né? No caso, eu sou o Pichote mesmo, nesse sentido, e aqui não tem nenhuma falsa humildade, eu acho que é um dos grandes poetas da língua portuguesa mesmo, e eu ainda estou nesse meu caminhar, né? Buscando de livro a livro, então não tem nada concluído ainda, né? Então, às vezes aparece um tema e eu consigo resolver na hora. Por exemplo, um dos meus temas mais... um tema, desculpa, deu pigarro. Um tema que volta e me aparece é a contemplação amorosa do mundo, né? Eu olho a coisa, por exemplo, hoje, aqui, você está vendo aqui essa porta, pela manhã dá para ter uma varanda e tem uma claridade maravilhosa da rua, tem uma amendoeira aqui na frente, melhor, 4 amendoeiras imensas na frente, e cria um painel muito bonito. Toda vez que eu saio, eu quero escrever sobre isso. Mas não sobre a amendoeira, não sobre a rua, não sobre a varanda, mas existirem essas coisas, né? Então é a vida como dádiva, né? Eu estou sempre querendo escrever sobre isso. Então e aí quando eu saí hoje, por exemplo, eu falei assim, a amplitude da luz, a frase me veio. Eu anoto, guardo, e talvez um dia eu volte a escrever sobre esse tema, mas geralmente não algumas vezes sim, outras vezes não. Entendeu? Bom, é mais ou menos isso que eu tinha para hoje. Foi uma conversa meio curta, mas foi prazerosa. Mas tem tempo ainda, viu? Tem aí mais um tempo, se você quiser perguntar alguma coisa. Eu vou então mostrar alguns livros. Você veja, né? Tem live de poeta, não dá quase ninguém, né? Geralmente tem um pouco disso, né? Se fosse uma live de músico, tinha um monte de gente, né? Isso não é reclamação, é só uma constatação mesmo. Mas é assim mesmo, né? Poesia esse nicho que eu te falei. Mas o Tião aqui, meu querido Tião, está perguntando, João, você tem o hábito de escrever todo dia? Digo de sentar e todo dia tentar escrever. Sim, Tião, todo dia. Todo dia faço um pouquinho de coisa, escrevo um pouco, ou trabalho em poemas que já estão, ou trabalho em prosa, né? Porque eu escrevo prosa também. Eu sou mais preguiçoso para escrever prosa, mas escrevo. Mas todo dia eu escrevo um pouquinho.
O Samuel está perguntando qual a sua formação acadêmica, letras exatas, Samuel. Eu fiz letras na UFO, na Federal daqui de Salvador. Eu fiz letras e mestrado na UFBA e no momento eu estou fazendo doutorado na USP, né? Tudo em literatura portuguesa. Eu já fiz, entrei na faculdade já um pouco mais velho, né, com 30 e poucos anos, 34, se não me engano, e o mestrado, o tema do mestrado foi a poesia de Sebastião Alba. É um poeta português, muito pouco conhecido, mas é um alto poeta, com obra pequenininha, mas alto poeta. Ele está ligado ali ao automodernismo português. O tema do doutorado é a poesia de uma poetisa, também portuguesa. Sebastião Alba nasceu em 1940 e morreu em 2000. E a poetisa é Fiamma Arce de Paz Brandão. O nome é estranho, mas é uma altíssima poeta também. Não é porque eu estou escrevendo sobre não, mas é porque realmente é grande e são importantes dentro dessa literatura. E a Fiamma nasceu... Ela morre em 2006, 2007, por aí. Mas ela aparece, só para te dar uma noção geral, já é também para quem tiver interesse em poesia e procurar a poesia portuguesa moderna, ela aparece num chamado Poesia 61. Entre aspas, um grupo de poetas, né, que começam a publicar exatamente naquele momento e traz um trabalho maior com a palavra, né? Já não já não tem aquele um pouco derramamento, né? O derramamento estilístico é um pouco mais conciso. Então aí desse grupo todos fizeram boas carreiras e boas obras, né? Tem uma que eu não gosto, mas enfim, tem a sua obra. O Gastão Cruz, né, que também é crítico, e traduziu pouco, é mais poeta e crítico. Tem a Luísa Neto, né, que também já faleceu, Gastão Cruz está vivo. Tem a Maria Horta, essa que eu não gosto tanto, né? E tem outro poeta que eu esqueci o nome, mas a Fiamma está aí dentro desse grupo, e para mim é a voz mais forte do grupo. A Renata Calipo está perguntando: João, você tem muitos cadernos de anotação? Renata, tem um monte. Hoje eu estou mais de um tempo para cá, de um ano mais ou menos para cá, eu tenho escrito no celular porque é mais fácil, mas eu tenho muito caderno de anotação, né? Deixa eu pegar um só para você dar uma olhadinha. Tá aqui a mão, né? E esse veja que todo anotado, ó. Todo anotado. Eu escrevi livros inteiros nele. Aqui é bom que dá para colocar a data, né, e anotar muita coisa. Mas hoje eu escrevo mais no celular. Mas é isso. Você não tem mais nenhuma pergunta? Mais uma. Pode perguntar. Qual poeta você acha que suas obras mais se assemelham? Não sei. Saiu assim, dentro da pouca crítica realmente séria que meus dois livros receberam. O primeiro, os meus dois livros de poesia, né? A Dimensão Necessária tem alguma relação com dois poetas, com João Cabral do Melo Neto e Bruno Tolentino, mas não em tema e nem em estilo. É apenas aquela coisa de, como diria Mário Quintana, em vez de citar influências, ele cita confluências, né? Então, esses dois aí. Mas, por exemplo, no Alta Romaria, aí sou eu que vejo, não sei se o pessoal se alguém viu isso, mas alguns poemas, eu tentei realmente, estava na época lendo muito o poeta Antônio Machado, o grande poeta espanhol, que morre em 1939, é um dos grandes poetas da Espanha, dos grandes poetas modernos da Espanha. E o Sérgio Marconi, meu querido amigo, você já fez poema com anotações esparsas? Já, Marconi, já fiz alguns assim, por incrível que pareça, momentos atrás, antes da live, eu estava na casa aqui, no prédio ao lado, de uma casa de um amigo, do Vladimir Saldanha, e conversando com o Henrique Saraiva,
estávamos conversando, e eu falando exatamente isso, de anotar coisas e tal. Eu não vou dizer qual poema eu fiz isso, mas eu fiz alguns, com muita coisa solta, depois eu percebi que dava para reunir. E é claro que algumas coisas ficaram desconexas, eu fui dando conexão, né? Até construir um poema. Porque aí pode vir o tema e casar tudo, né? Toda arte é, acima de tudo, artesanato antes, né? Se você não tem técnica para trabalhar em cima, não importa qual, mas você tem que ter alguma técnica para trabalhar em cima, você não vai conseguir desenvolver o que você deseja, né? É como um grande músico, ou melhor, um músico, a inspiração vem, a melodia vem e ele não tem instrumento nenhum para fazer isso, né? Não é nem saber tocar um instrumento, mas nem que seja registrar de algum modo mentalmente. Então tem que ter esse certo domínio técnico, né? Tem mais alguma coisa? Porque ainda temos tempo ainda. Algumas você já respondeu, eu nem fiz a pergunta e você já respondeu. Todas, todas? E então já foram todas. O Gustavo está perguntando aqui, João, qual a relação entre aquela maminha no forno e a sua poesia? É o seguinte, o Gustavo, além de poeta, cronista e editor da Mondrongo, é um bom cozinheiro, mas bom mesmo. E ele me ensinou a fazer um churrasco no forno. Fica uma delícia, né? A relação, Gustavo, é que sem carne não dá para escrever poesia. Sem carne e sem cerveja não sai poesia nenhuma. Tem que alimentar primeiro. Eu vou mostrar as capas dos livros. O livro, eu não tenho mais nenhuma edição do Encarniçado, que é de 2004, é um livro de contos. É o livro que eu sempre brinco e digo que me trouxe os 15 segundos de fama, né? Apareci em jornal, tal, criticado a favor e contra, né? Mas o segundo, esse eu não tenho. Mas esse livro trouxe algumas felicidades, foi o meu primeiro livro. E ele foi todo traduzido no México, em 2013. Né? Então isso aí foi muito bacana ter acontecido. Traduzido por minha amiga mexicana. E aqui, foi bem publicado lá. E esse é o segundo livro de contos. O negócio vai sair ao contrário, mas você vê que ele tem um formato de carta, né? Porque realmente o nome da série chama-se Cartas Baianas. Então esse é ao longo da linha amarela, né? Aí veio o de Crônicas, Dicionário Amoroso de Salvador, né? Um pouco maior, a edição ficou bonita. E depois veio a Dimensão Necessária, essa primeira edição, Gustavo. Ó, lembra, Gustavo? Eu só tenho esse. Essa é a primeira edição, já saiu uma segunda edição. Esse aqui que ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional 2015, né? E depois veio o Alto da Romaria, que é esse aqui, esses dois últimos publicados pela Mondrongo, pelo meu querido amigo Gustavo. E eu participei muito de antologias de contos, tanto fora como dentro do Brasil, né? Então, deixa eu dar uma pescada aqui, que eu não me lembro mais de tudo, mas eu fiz na minha biografia que eu coloco na orelha do livro, só para situar quem tiver interessado. Eu participei de antologia de contos. Então, a Nova Narrativa Brasileira, né? Na Argentina, em 2007. O Contos Brasileiros Contemporâneos, né, da Edições Copé, no Peru. O Geração 00, Fricções em Rede, pela Língua Geral no Brasil, né? Um título aqui que eu não vou saber pronunciar, que está em alemão, mas foi uma editora alemã em 2013. Esses são alguns, mas saíram muito mais. Né? Eu só fiz um apanhado geral para dar uma noção para quem estiver interessado. O Tião está perguntando, o Alto da Romaria é o filho preferido, João? Não, Tião, nesse sentido aí eu não tenho um filho preferido, né? Eu acho que o filho preferido é aquele que vai sair, que é Um Sol de Bolso, é o próximo livro, que muitos poemas eu postei no Instagram. Muitos poemas, né? Eu espero depois, pessoal, alguns poemas tiveram bons compartilhamentos, então não vamos fazer aí depois uma divulgação quando o livro estiver pronto e tal, né?
e vamos ver se o pessoal ajuda o poeta a pagar sua maminha e sua cerveja, né? Então é isso. É isso. Eu vou ler então um poema. Eu vou ler um poema e mas ainda tem tempo. Mas eu vou ler então um poema do. Eu vou ler um poema do Alto da Romaria, e que o Henrique Saraiva gosta muito. Ele falou que gosta muito do poema. É o primeiro poema do livro, chamado Primeiro Arco, né? E é um poema em verso livre, e aí vai falar da minha infância em Bom Jesus da Lapa. Então o nome do poema é Primeiro Arco. Podia ser pior e não ter nem nascido, e desde já eu agradeço essa beleza pobre, o requinte rústico, o calor infernal e a ausência de bibliotecas. Se bem pesado, adquiri um realismo inútil, bicho que disfarça seus caninos para menos ferir. E de que me serviu São Francisco? Imagem num postal, metáfora de rio e a fome perigosa dos mergulhos. Mais de 300 romarias e esta fé que titubeia. Aí a culpa é minha. E esse menino contínuo não cede, às vezes extrapola, com ruas poeirentas, caieiras, olarias, campinhos. Seu excesso de luz que transforma ou cega a depender. E nem posso tirar daí minhas vergonhas, alguns amores, que vitórias, vícios, como varrer do coração o coração. Então esse é um poema que fala lá mesmo da minha infância em Bom Jesus da Lapa, e é o poema que abre o livro Alto da Romaria, né? Alex Leila está perguntando, você tem uma prosa rítmica e muito criativa. Fale da diferença para você entre prosa e poesia em termos de criação. Tem diferença? É uma bela pergunta. Tem diferença, sim. Como eu estava tentando explicar para o meu amigo Neemias, dia desses, a poesia é uma tentativa de síntese, né? Por mais que o poeta escreva um poema longo, em versos livres, derramado aqui no bom sentido, não no sentido negativo, no sentido positivo, ele vai tentar ao máximo sintetizar a percepção que ele tem do mundo. Uma contemplação, um rosto belo, uma folha que cai, não importa o tema. Ele vai tentar, ao máximo, condensar isso numa imagem dentro de um ritmo, né? Esse eu acho que é uma das diferenças maiores entre a poesia e a prosa. No meu caso da prosa, essa prosa rítmica é um pouco da poesia levada, aí na questão rítmica mesmo, para a prosa. E eu tento desenvolver, né, nos livros que eu publiquei em prosa, a tentativa é essa. Então, como temos tempo ainda, eu vou ler um conto, vou ler um pouquinho rápido, um conto que é o primeiro conto do livro, Ao Longo da Linha Amarela. O nome do conto chama-se O que se Desloca. Dedicado àquele momento a duas figuras da literatura brasileira que eu tinha muito contato, né? Para o Sérgio Santana e Nelson Provazzi. Então vou ler o conto, é curtinho. Por mais que se mova, a irrealidade é estática. Isto pode acontecer dentro do ônibus, no avança-para de um tráfego intenso na boca da noite. Dá a impressão de ser um estado aberto do mundo, mas é bolha que sonha que é uma bolha que sonha. Inegavelmente sangra, se descuidada fede. Qual bolha não? O ar-condicionado o irrita pelo contraste com o calor litorâneo da avenida. Ele salta na muvuca do ponto com a bagagem que, inconfortável, ocupa-lhe as duas mãos, anda em direção à passarela e, esbarrando no contrafluxo, começa a atravessá-la. Ele pensa, enquanto passa, nas caras que o ligeiro foco da passagem fixa, e tem no mesmo instante nojo, raiva, dó, fé, fascínio e autocomiseração. Quantas ficções se cruzam num desdém só intervalado pelos olhares de cobiça nas cadeiras, que nem deu para ver se eram assim tão boas. Alguns espaços da passarela, mendigos cuiam seus níqueis, pastores e ambulantes apregoam, e ao panfletismo do capital. Quantas ficções suspensas sobre a dupla rodovia, o vento largo no inferno sonoro, o peso da correnteza na formigância estremece a estrutura da passarela e este, um dos que vão ao contrafluxo de tênis e bermuda, pressente, mas não mira, evitando um fatal desequilíbrio, a maré de altos sob.
No exercício da travessia se sente vivo, não que fosse um sedentário ou que sua vida tenha sido um aburguesamento enfadonho, muito menos lhe roía a nóia dos desbravadores, que são, de resto, homens que, em vez de escalarem para dentro, o fazem para fora. Tampouco a adrenalina calculada dos perigos de fim de semana. Seu cismar era músculo e suor sinceramente conjugados, que naquele momento buscava na cara dos passantes não bússola ou âncora, mas a irmandade pela insignificância. Como em todo sistema que sonha a unidade, o seu era falho, e não só por inconsistência, também por desconsolo, mas ultimamente o intuito era só este: atravessar. Não há como preencher mais nada, sua bagagem, como vimos, só ocupa-lhe as mãos. Das hipóteses comparativas, graceja, sua idade vai a meio, que corresponde à metade da passarela. Tem flashes. E se desabássemos? Os matutinos, talvez até estrangeiros, noticiassem. Apreensão imaginada. Ele, chamemo-no Terçol, sempre inflamado. É um centro nervoso que se desloca porque isso está em sua natureza. Indo, ele procura limpar-se da vaziez que gera nulidade, a pseudopressa desrumada, o desfuturo, o conforto que gera ânsia, que gera tédio, que gera. O cansaço não físico de se saber cansaço, sua travessia é um SOS? Bem, pensa ele profundamente, uma solar manhã de domingo desperta algumas linhas da infância que valem o universo. O translúcido desse minuto que respira em tudo são nesgas que seu espírito e suas pernas trabalham enquanto atravessa. Com toda a frieza falha de sua lógica, ele sabe que é inegável. Aquilo que apenas suspeitamos, mas é imprescindível para estarmos aqui. Todo negativismo bitolado em decadência é o que ele não quer mais. Nem a náusea conceitual e interesseira, nem o enfado do seu século, nem a gula pelo número, nem as filosofias que antecipam, planejam e executam o terror. Já próximo ao desembarcar nos camelôs, ele espinha-se num calafrio, pois pensa: a guerra é o que somos. O gelar-se instantâneo quase o desequilibra e ele para, respira, descansa as bagagens no chão, pergunta as horas para um passante, certifica-se de que está atrasado e retorna à marcha. Cruza os táxis, entra na rodoviária lotada, ruma até o embarque e entrega a bagagem para quem o espera. É epigramático, espinha-se novamente. A irrealidade pode ser estática, mas nos engana e sufoca. Nossa aparência profunda sob a desgraçada nudez. Então aí é um pequeno conto, você vê que tem um ritmo de prosa poética, mas tenta contar uma pequena história. Entendeu? Então é isso, já perturbei você bastante aí. Se tiver mais alguma pergunta, ainda temos algum tempinho ainda. É necessário ter dom para escrever poesia? É necessário ter uma tendência e algo de talento. Por exemplo, acho que para todas as coisas na vida você tem que ter alguma tendência, né? Como o Nelson Rodrigues brincava, né? Tem um certo exagero, mas tem um fundo de verdade. Assim. Até para ser ladrão a pessoa tem que ter vocação, né? Ele é um exagero do Nelson Rodrigues, mas tem um fundo de verdade. Então, por exemplo, nem todo mundo consegue ser Neymar, né? Poucas pessoas conseguem ser Neymar. Você tem que nascer com alguma habilidade para jogar futebol, tem que ter um treino absurdo, né? Um atleta de alto impacto não vai parar de treinar enquanto ele estiver atuando. Então, para a poesia, de certo modo, para a prosa ou qualquer outro gênero artístico, você vai ter que ter uma tendência e algum talento e desenvolver isso, né? Desenvolver isso. Só talento não basta. Então, talento, disciplina, muita disciplina. Dentro da sua caoticidade, você organiza um tipo de disciplina. Entendeu? Marconi aqui está me perguntando: João, o que é melhor? Tomar chá vestido de fardão numa academia ou um acarajé em cera? Um acarajé em cera. O acarajé é uma dádiva dos deuses, principalmente com muito vatapá e pimenta. Com certeza um acarajé em cera. Cira, o Marconi é de Feira de Santana, mas conhece muito bem Salvador, é uma das grandes figuras aqui que vende acarajé, né? O perfil do Gabriel deu uma travadinha. O Samuel está me perguntando se eu gosto de futebol, torço para que time? Eu futebol. Era um bom lateral esquerdo. O Gabriel caiu lá
mas vou dar continuidade até encerrar 1 hora, né, se vocês tiverem mais alguma pergunta. E eu sou São Paulino desde 1986, Samuel, quando eu vi o São Paulo atuar e ganhar a final contra o Guarani, né? Foi para prorrogação e para os pênaltis. Então eu devia ter 12, 13 anos, mas eu acompanho futebol desde mais novo, sempre gostei de futebol. Hoje acompanho muito menos, né? Mas eu sou, apesar de ser baiano, eu torço para o São Paulo, porque nos anos 80 a TV transmitia os jogos do Sul, né? E não transmitia os jogos daqui da Bahia e tal, era mais no rádio. E aí, em 86, o que se passava era o Campeonato Brasileiro, né, na TV naquele momento. E sou tricolor, né? E Alex está dizendo aqui que São Paulo o negócio é Bahia. Eu sou Bahia, em Salvador eu sou Bahia, né? Bahia 100%, tricolor do coração. Então, gente, é legal vocês terem comparecido aqui à live. O Gabriel me convidou para essa entrevista, eu aceitei, né? Espero que aconteça novas entrevistas e novos bate-papos, né? A Renata Calevo está perguntando, já tomou chimarrão? Não, Renata, nunca tomei chimarrão. O Gabriel tá se despedindo também, né? Eu agradeço, Gabriel, né? Valeu mesmo, o Gabriel é jovem pra caramba, tem 19 anos, mas aí tá lendo, tentando escrever também, correndo atrás. Desejo toda a sorte a você e que você não desista, continue sempre. O João Petroni, valeu também, João. O Tião está perguntando a característica principal dos poemas em verso livre, a musicalidade, o ritmo. Também isso, né? Mas eu acho também que se você não pode descuidar da questão imagética em momento algum, mesmo a força da linguagem, né? A força da concisão da imagem, né? E sempre trazer, por exemplo, verniz novo a palavras do cotidiano, do comum, né? O João Petroni, a gente está quase encerrando, gente, mas apareceu mais uma pergunta. Pode comentar um pouco sobre o Itinerário de Pasárgada, né? É um livro em prosa de Manuel Bandeira. Olha, é um livro importantíssimo para a literatura brasileira porque é um documento aquilo. Eu chamo de documento no sentido mais profundo do termo, porque é um dos raros momentos onde um poeta abre sua oficina e mostra como ele chega a determinadas realizações. Então, ler não entendeu determinado jargão utilizado por ele, vá ao dicionário, releia de novo, né? Porque ali está um caminho das pedras para um jovem poeta, né? É um verdadeiro documento. Além do que, a prosa de Bandeira é uma delícia, uma maravilha a prosa de Bandeira, né? O homem escreve uma coisa maravilhosa. Veja, por exemplo, as crônicas, a crítica literária, né? A apresentação da poesia brasileira que ele fez, tudo isso. Então, meus queridos, um abraço, um beijão para as meninas, para os homens um abraço, e tudo de bom. E eu espero saber salvar esse troço aqui para não se perder. Valeu mesmo, né? Onde comprar os seus livros? Busque a Mondrongo ou a estande virtual. Você vai encontrar facilmente. Eu, infelizmente, só tenho as minhas próprias cópias, então por isso que eu mandaria. Se vocês pedissem, eu mandaria, mas realmente eu não tenho mais. Mas na estande virtual você encontra, e na Mondrongo, com a Mondrongo, com Gustavo Felicíssimo, põe lá www.mondrongo.com.br. Os livros são vendidos pela própria editora e ele entrega em qualquer lugar do Brasil. Entendeu? Então, um abração para vocês, valeu mesmo. Tudo de bom.